Alguma vez você já sentiu palpitações ali no seu peito? Ou então você sentiu no seu pescoço uma palpitação e aí você viu no espelho ou alguém falou pra você sobre essa imagem que você tá vendo aí agora? Esses e outros são sintomas de arritmia cardíaca. As arritmias cardíacas são doenças que mudam o ritmo normal do coração, fazendo ele bater totalmente fora do normal. Em vez dele bater no ritmo adequado, que vai fazer o seu coração funcionar, vai fazer o sangue chegar nos órgãos que ele precisa, na verdade o ritmo ele tá totalmente descontrolado, aumentando talvez a frequência, diminuindo talvez a frequência de batimentos. Isso gera vários sintomas preocupantes, porque afinal de contas tem arritmias que são leves, mas tem arritmias que são muito perigosas, inclusive mortais. Quando a gente olha ali os livros de medicina, a gente encontra inclusive a morte súbita como um dos sintomas ou dos quadros clínicos que se apresentam a essas arritmias. Se vocês se interessam em aprender todos esses sintomas, fiquem até o final do vídeo, porque eu vou explicar todos eles e também vou ensinar para vocês por que aparece aquele sintoma no pescoço palpitando em alguns pacientes. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico, você está assistindo um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples, é só você se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir, que é muito importante, e também compartilhar esse vídeo. Clicando no botão compartilhar, você consegue mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp, e não esquece de ativar o sininho também para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Como eu comentei para vocês, as arritmias são doenças que alteram o ritmo normal do coração. Apesar de parecer bem bobo o que eu vou falar aqui para vocês, existe uma onomatopeia que a gente utiliza na medicina para ensinar os alunos e quando a gente lê também para aprender um pouquinho sobre o coração, que faz a gente entender perfeitamente como o coração funciona. E onomatopeia, para você que não lembra, é o barulho que as coisas fazem, né? Por exemplo, a gente fala que o gato faz miau, mas na verdade ele não é exatamente miau a palavra que ele fala. Miau é a onomatopeia que a gente usa para gato. Ou então você vai ler um livro e tá mostrando lá clap, 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 né? Que são as batidas de mão que as pessoas estão dando, estão aplaudindo. Agora, quando a gente fala de coração, existe uma onomatopeia que imita o som do coração, que é o tum-tá. A gente diz que esse tum e esse tá são os dois barulhos normais que o coração tem que ter e eles são sequenciais. Ou seja, não pode ter um tum, depois ter outro tum e depois ter um tá. Tem que ser tum, tá. Porque o coração ele tem algumas válvulas que elas vão dividir as câmeras do coração. Elas ajudam a separar os átrios, que é a parte de cima do coração, dos ventrículos, que é a parte de baixo do coração. Porque o coração ele trabalha assim. Imaginem que minha mão é o átrio e o ventrículo. Primeiro tem que ter contração do átrio e depois do ventrículo. Átrio, ventrículo. E aí a gente escuta o tum, tá, tum, tá, tum, tá. Só que alguns pacientes que acabam tendo arritmia e saem desse ritmo fisiológico que a gente está falando, a gente acaba não tendo essa contração adequada. E alguns pacientes começam a ter o coração contraindo assim, ó. Ele tá contraindo assim. Contrai os dois ao mesmo tempo, relaxa os dois ao mesmo tempo. Vocês viram que eu falei que o normal era isso aqui, né? Era isso aqui. Agora o coração ele tá contraindo assim. Isso não é normal. E é isso que vai gerar esse sinal que vocês estão vendo aí, que é o nosso primeiro sintoma de arritmia. Isso a gente chama de sinal de Frog, ou então sinal do sapo. Se você está em algum país de fala espanhola, você vai ouvir como signo de la rana, porque rana significa rã, né, ou sapo. Tô dando vários idiomas porque tem pessoas de todo mundo que me assistem praticamente. O que significa esse pescoço palpitando desse jeito, pessoal? Quando os dois contraem ao mesmo tempo, ao invés do sangue continuar o caminho dele, ou seja, o sangue ele tem que vir daqui pra cá, para essa artéria aqui, ó. E aí ele vai pro pulmão, oxigena o sangue. Dos pulmões que estão aqui do lado, o sangue vai voltar por essas pequenas veias aqui, ó. Vai voltar para cá, entra aqui, vai no vaso que a gente falou, que é a artéria aorta, a maior artéria do corpo, e aí vai para todo o corpo, para todos os órgãos, como nós falamos, né? Para todas as regiões do corpo. É assim que funciona. Só que quando contrai ao mesmo tempo, o sangue ele volta. Então ele tá voltando aqui pra cima, ó, ele começa a voltar. Ao invés do sangue entrar, ele tá fazendo o contrário, ele tá voltando. E aí ele entra nessa veia que a gente chama de veia jugular interna. Você já ouviu falar alguma vez de jugular? Ah, a jugular dele, a jugular do paciente, né? Pra você que não é da área da saúde, você deve ter visto em filme já. Ah, a jugular do paciente está sangrando, né? Então é isso, a jugular é uma veia que nós temos aqui no pescoço. E essa veia começa a pulsar, na mesma pulsação que o coração tá fazendo isso aqui, ó. Cada vez que ele faz isso, o sangue sobe. Então a gente vê essa
palpitação, né? A gente consegue visualizar isso aí. Normalmente isso é de uma arritmia que a gente chama de arritmia intranodal. Além da palpitação no pescoço, o paciente ele pode sentir palpitações no peito mesmo. Ele pode inclusive falar que ele sente que o coração dele está acelerado, que inclusive é outro sintoma, né? O aumento da frequência cardíaca. A gente chama na medicina isso de taquicardia, quando o coração do paciente está muito acelerado. Normalmente isso é quando a frequência cardíaca está acima de 100 batimentos por minuto. Outro sintoma importante de arritmia é a falta de ar. Alguns pacientes eles têm a falta de ar quando eles fazem atividade física, outros pacientes eles sentem falta de ar quando eles sentem a palpitação. Tem que cuidar também porque muito paciente ele fala falta de ar ao mesmo tempo que ele fala cansaço, né? Então, para alguns pacientes, eles evidenciam aquela falta de ar, né? Outros pacientes vão sentir o cansaço, que é uma coisa parecida, mas não é a mesma coisa. Muitas vezes, associado a tudo isso, a gente encontra a dor no peito, né? Aquele paciente que está reclamando da famosa angina pectoris, aquela dor que aparece na região da frente do peito. Está muito associado à atividade física ou então algum tipo de estresse que o paciente está passando. Lembrem-se que a dor no peito ela é um sinal de que provavelmente as artérias do seu coração estão começando a entupir de gordura. E aí para você tentar evitar isso, é o que eu sempre falo, né? Vamos mudar a alimentação, vamos praticar atividade física e tentar um pouquinho se livrar do estresse cotidiano ou pelo menos aliviar ele no máximo possível. Porque se a gente não fizer isso, existe muita chance da gordura no sangue aumentar bastante, a dor piorar e a gente acabar entrando num quadro de infarto do coração, e isso é um quadro muito mais perigoso do que as arritmias em si. Alguns pacientes vão sofrer de tontura ou podem até mesmo desmaiar, o que a gente chama de síncope na medicina. E esse sintoma talvez apareça com bastante frequência para o paciente, a gente tem que ficar de olho nisso aí. Lembrar também dessa síncope que nós falamos, né? Paciente que desmaia do nada. Ele estava fazendo alguma coisa e ele desmaiou. Aí às vezes o paciente acorda alguns minutinhos depois e não leva o paciente para o hospital. A gente tem que investigar por que o paciente desmaia. Se a gente desmaiou do nada em casa, tem alguma coisa errada. Tem paciente que fala, deve ser porque não comeu nada, mas 2 horas atrás ele tinha comido alguma coisinha, tinha tomado café. Não é normal isso, você tomar um café da manhã e aí 2 horas depois você desmaiar. O seu sangue não ficou sem açúcar para você desmaiar, né? Sua pressão não baixou do nada. Então você tem que ver por que isso acabou acontecendo. Será que foi algum medicamento? Será que é um sinal de alguma doença? Então tem que ficar de olho. O que eu faço se eu tiver sentido esses sintomas? Primeira coisa que você tem que fazer é não se automedicar. Não fica comprando remédio de farmácia ou procurando vídeo no YouTube de qual é o remédio para arritmia, porque isso vai te trazer malefícios. Os remédios para arritmia, eles trazem um monte de mudanças no coração, tentando consertar o ritmo. E tem várias arritmias, não é só essa de arritmia intranodal que nós falamos, tem muita arritmia. Eu já falei de várias arritmias aqui no canal, por exemplo. Então, se você tomar um remédio errado para arritmia errada, vai dar problema no seu coração. Então, não vai tentar se automedicar. Primeiro, você tem que ver um médico. O médico ele vai te examinar, vai ter que fazer um eletrocardiograma para ver o ritmo do seu coração e ver como tá a carga elétrica, porque o nosso coração ele dispara umas energiazinhas assim, a gente consegue ver no eletrocardiograma. Então a gente precisa fazer alguns exames para ver, investigar como está o seu coração. Então primeiro consulte um médico, mas não se esqueça também de fazer o básico, fazer o que está dentro do seu conhecimento, dentro da sua capacidade, de você se alimentar melhor, de você praticar atividade física, se você puder pelo menos 2 vezes na semana fazer um pouquinho de atividade muscular, né? Levantar uns pesos, fazer algum tipo de atividade que trabalhe o músculo. Caminhar e correr é muito bom, isso é o que a gente chama de cardio, né? Mas você precisa também um pouquinho de atividade para melhorar a musculatura. Isso vai ajudar bastante também na sua saúde, vai diminuir hipertensão, diminuir risco de doenças cardíacas, inclusive diabetes. Então é importante você cuidar da sua saúde e fazer o que você pode para o seu médico poder também te ajudar e fazer o que ele pode por você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe um vídeo tentando falar um pouquinho sobre arritmias aqui pra vocês, e eu tô pensando em fazer um vídeo falando um pouquinho sobre qual especialidade você tem que procurar quando você tá com alguma doença, né? Quando você tá com algum sintoma. Tem muita pergunta que eu recebo aqui. Então é importante, eu acho, às vezes a gente tentar trazer essa informação. E eu quero também trazer informação pra vocês sobre o SUS, né? Tem gente que às vezes fala, mas eu vou no médico e ele não me manda pro especialista.
especialista e eu tenho pressão alta. E as pessoas não sabem porque não é explicado, as pessoas não têm obrigação de estudar o SUS, né? Quando você vai no SUS, você vai no posto, por exemplo, e você só tem pressão alta, realmente você não tem por que ir pro cardiologista. Pro cardiologista a gente manda aquele cara que tá com o coração fraco, com arritmia grave, tá entrando num quadro de segunda vez já que ele infartou e ele não tá tomando cuidado com a saúde dele, ele não tá fazendo atividade física, ele não tá cuidando da saúde, não tá tomando os medicamentos no horário certo e a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos levar ele pro cardiologista pra gente fazer alguns estudos mais aprofundados. Então a gente tem indicação específica. Então acho que seria legal trazer um vídeo falando um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Se vocês não quiserem, coloca ali no comentário, doutor não precisa, faz vídeo de alguma outra coisa. Mas se vocês quiserem algum vídeo específico também, deixa ali no comentário que eu vou estar lendo pra poder pensar em ideias pra vídeo. Eu aumentei um pouquinho a frequência de vídeos aqui no canal, acho que vocês perceberam. Teve um tempo ali que eu postei quase que diário. E eu quero agradecer vocês também pelos 700 mil inscritos aqui no canal do YouTube. A gente bateu esse número incrível aqui no canal do YouTube. Isso é muito legal, eu tô trazendo informação pra um monte de pessoa e isso tá enchendo meu coração de alegria ultimamente. Infelizmente, tem pessoas querendo derrubar o meu canal, tem pessoas me atacando porque são mal intencionadas. Eu já comentei aqui no canal, na descrição do meu canal vocês encontram isso. Eu sou um médico brasileiro formado no exterior, eu trabalho no Paraguai, eu formei na faculdade chamada Universidade Internacional Três Fronteiras, estudei do ano de 2012 até 2017, então formei em 2017. Só que não adianta, né? Tem gente mal intencionada, inclusive tem médico me atacando, falando, você não é médico porque você não tem CRM. Médico formado na Argentina não tem CRM, nos Estados Unidos não tem CRM, na Europa não tem CRM, porque o CRM é do Brasil. Você acha que só no Brasil tem médico, né? Nós somos médicos, só que estamos trabalhando no exterior. E eu não sou proibido de falar português, porque é minha língua materna. Eu faço vídeo para ajudar as pessoas. Se você é um médico e se irrita por ajudar pessoas, você está na profissão errada. Então você tem que pensar um pouquinho se você realmente está na medicina pelas pessoas ou se você está na medicina apenas pelo dinheiro. Pensa um pouquinho nisso. Desculpa pelo disclaimer aqui, pessoal, mas tem coisas às vezes que batem ali no calcanhar e incomodam. A gente tá aqui fazendo nosso trabalho e tem gente que quer atrapalhar, que quer atacar. É muito triste isso, ainda mais vindo de um colega de profissão, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Conhecimento é poder. 2 vídeos ser comentados do lado.